Saudações em Cristo, queridos e amados irmãos e ouvintes do canal Bíblia em Foco. Este é o canal Bíblia em Foco e eu sou o pastor Levi Longaray. Queridos e amados irmãos, quero pedir a Deus que Deus lhes dê uma semana abençoada, uma semana cheia das realizações de Deus na sua vida e da sua querida família. Que você tenha uma semana abençoada no trabalho, na labuta, enfim, na tua vida espiritual, material, conjugal, financeira, que Deus estenda as suas mãos sobre você. Queridos e amados irmãos, não esqueçam de compartilhar, divulgar nossos vídeos, deixar o seu like básico. Alguns vídeos pessoas questionam porque as pessoas querem ouvir aquilo que é do seu interesse. Aí quando tem um vídeo que não é do interesse circunstancial daquela pessoa, daquela entidade, a pessoa daquela igreja, aquela placa denominacional, a pessoa se revolta com o vídeo. Mas todos os vídeos são gravados debaixo de orientação de Deus, de sabedoria do céu. Nada que é falado no canal Bíblia em Foco tem algo pessoal com alguém ou uma revolta, uma mágoa. Não, é expor com toda certeza tudo aquilo de ruim que nós passamos, que as pessoas passam, para que eles possam ser, para que eles não venham incorrer no mesmo erro e passar pelas mesmas tribulações desnecessárias que nós passamos. Muitas pessoas comentam, tipo, toda igreja tem problema, Primitiva tinha problema, 7 igrejas da Ásia tinha problema, e olha o recado de Deus para essas igrejas. Então, meus irmãos, outra coisa, não é que nós estamos aqui para contrariar algum líder porque não adianta soar é homem de Deus e todo mundo erra. Errar no sentido humano, nós somos falhos, todos nós sim erramos, eu concordo plenamente com vocês, todos nós erramos, porque o erro é humano. Mas o que seria o erro? Um deslize, está firme na doutrina, na igreja, de repente você desliza, cai, Deus te levanta. Agora, o que nós estamos falando aqui não é de erros, sujeito que o ser humano está sujeito de cair e se levantar debaixo da graça de Deus. Nós estamos falando de aberrações, de coisas terríveis que líderes fazem dentro das igrejas, consciente, né, dentro de toda a sua consciência, sabendo que está fazendo errado, sabendo que biblicamente errado, mas insistindo em seus erros estes que são tais aberrações terríveis, que está tangível, que está legível, que está muito patente diante dos olhos da liderança, mesmo assim eles fazem errado. Então, com essas coisas não podemos compactuar de forma alguma. E nós, às vezes, temos que resistir nos comentários jargões, chavões do meio evangélico. Tá? Todo mundo erra, nenhuma igreja é perfeita. Nós estamos falando do estado geral de perfeição de uma igreja que será no dia do arrebatamento. Estamos falando de aberrações, coisas terríveis que têm que ser combatidas, que estão plausíveis, estão legíveis, estão na visão da gente, que a gente tem que combater, que precisa mudar para a obra de Deus. Então entendam uma coisa, irmãos, pelo amor de Deus, pare com esse negócio de ficar trazendo esses jargões do meio evangélico, esses comentários que não edificam em nada. Se o teu líder falhou, você não tem que proteger o teu líder. Se a tua igreja está errada, você não tem que proteger os erros da sua igreja. Você precisa avançar. Você precisa estar de acordo com a palavra de Deus e jamais apoiar atitudes errôneas, atitudes terríveis que ferem o evangelho e os princípios da palavra de Deus. Então, seja a pessoa do pastor José Wellington, seja a pessoa do missionário Davi Miranda, seja a pessoa do líder que for, do Manuel Ferreira, seja a pessoa que for, errou, tem que ser combatido, porque eles não são deuses e nem semideuses, são homens humanos como nós, que abriram igreja e a igreja se multiplicou, porque a igreja não é deles. A igreja se multiplica porque uma vez que você abrir um ministério, é óbvio que vai se multiplicar na face da terra os cristãos. E aí ele se sente no direito de, porque tem muitos seguidores, se achar no direito de se colocar numa posição de que eles têm a última palavra e que eles são infalíveis. De forma alguma, homem algum é infalível. Nem o Papa e nem pastor algum de denominação alguma é infalível. Todos são falíveis. Vocês entendem? E é por isso que esses erros têm que ser combatidos. Então não estamos aqui falando do erro humano, que a gente cai, porque todos nós somos falhos, somos humanos, estamos sujeitos a cair. Uma vez caindo,
recorremos à misericórdia de Deus, à simplicidade e à humildade para nos levantarmos. Mas nós estamos falando não é desses erros. Então não tenha nós como um fanático que não entende nada da Bíblia Sagrada, não entende que está aí para condenar todos os irmãos. Não, nós temos um advogado, temos um Cristo, temos alguém que nos restaura, nos levanta. Mas não é desses erros que nós estamos falando, que uma vez caído, na humildade do Espírito de Deus, se levanta novamente. Nós estamos falando de aberrações, coisas que estão patentes que esses líderes fazem, que não pode ser feito, que eles fizeram durante décadas, massacrando os irmãos, humilhando os irmãos, e hoje nem eles fazem, nem a família deles, e muitas famílias foram destruídas pelas suas regras. Então chegou o momento da igreja ter voz ativa e da pessoa saber que ele não é um cavalo desse puxador de charrete, que está com aquele tapa-olho e ele anda só para frente numa direção sem visão. O crente tem que ter visão da Bíblia Sagrada, ele tem que saber que ele não é propriedade de ninguém e que ele não é um objeto de nenhum pastor, que ele foi comprado pelo sangue de Jesus Cristo, que tem um preço a sua alma e que ele precisa ser tratado com respeito. Então essa é a minha indignação no YouTube, sim, será e continuará sendo. E essas pessoas, esses crentes fracos, esses crentes heréticos, esses crentes pagão, cheio de modismo, que querem defender tais pastores, meu irmão, problema seu, não estou nem preocupado com isso. Meu papel no YouTube, no canal Bíblia em Foco, jamais mas não estou nem preocupado com isso, porque se eu já vivi no meio desse povo demais, e eu sei que o que é certo e errado biblicamente, então os seus comentários não vai ferir nada, pode comentar quanto você quiser. Mas entenda uma coisa, o nosso papel, o papel do canal Bíblia em Foco, o meu ministério, o meu trabalho, não é um trabalho místico, um trabalho cheio de modismo, um trabalho mundano, um trabalho onde se vende a verdade por troco, onde se quer galgar fama, poder ou like. De forma alguma, nós estamos aqui para combater todo tipo de atitude. Não é combater o pecado, porque uma vez que você é cristão, o pecado já deve ser combatido, mas é combater a atitude de homens aí que estão enganando as multidões. Nem se trata às vezes de evangelho, são aberrações, coisas que eles estão usando para destruir, nem só evangelho, mas para humilhar famílias, ludibriar pessoas, charlatanismo, curandeirismo, doutrinas de homem, doutrinas de demônio, ferindo famílias e pessoas. E é esse o nosso papel aqui no YouTube. Querido, se o vídeo ficar longo, vocês não fiquem preocupados. Tá? Hoje eu quero falar sobre a AD Madureira, a IAD Madureira, Igreja Evangélica Madureira, tá certo? Quero falar sobre a Assembleia de Deus Madureira, que hoje ela é liderada pelo pastor Manuel Ferreira, que é o pai do Samuel Ferreira, que também tem mais um neto do pastor Manuel Ferreira, que é o Manuel Neto, pregador do rapaz novo, pregador dos Gideões. Eles vão lá nos Gideões, batem no Feliciano, batem em todo mundo, mas eles são tudo igual. São tudo farinha do mesmo saco. Alguém vai dizer, mas então para o senhor não tem ninguém crente? Tem muita gente crente, mas a maioria das pessoas crentes não estão no cenário nem na mídia, estão isolados, escondidos. Nenhuma igreja presta, já disse aqui para vocês várias vezes, vocês não conseguiram entender. Todas as igrejas para mim são boas. O que não presta é a atitude de obreiros e pastores que destrói com a essência da igreja do evangelho. Vocês estão entendendo, irmão? Acredito que Deus abra a mente de vocês, tá certo? Então, eu quero falar sobre a Assembleia de Deus Madureira, que tem como presidente hoje, atualmente ainda, o pastor ancião Manuel Ferreira. Ele é deputado federal, é um senhor aí, um grande estrelão do evangelho, né? Já envolvido com a política, já queimaram a igreja dele em Brasília por causa da política, porque alguém vai dizer que não, mas esses pastores evangélicos nossos se enfiam na política, em vez de abrandar a brandura do fogo da ira desses outros políticos, eles acendem mais a ira desses outros políticos para perseguir a igreja. Um pastor meu, que Deus tem em memória, o pastor Luiz Antônio, uma vez me disse que a igreja precisava ter políticos em Brasília. Eu, numa reunião ministerial, contestei, eu era presbítero na época, e disse que Deus não precisava de políticos para fazer defesa, apologia à sua igreja. Isso aí complica. Em vez de ajudar, traz mais ira, mais fogo, mais escândalo, mais mau testemunho, falácia e perseguição para a igreja de Deus. E eu vou continuar com a minha ideia que Deus me deu logo no primeiros meses da minha conversão. Quando Deus quer governar, Ele governa com espírita lá em Brasília, governa com católico, governa com quem Ele quiser. Porque o governo de um país não depende de ser um pastor crente ou de ser um cristão, de forma alguma.
não muda em nada a nação. Ah, mas ele vai defender leis. Às vezes, uma própria pessoa que não é da igreja faz uma defesa pela igreja quando Deus trabalha no coração dele. Então isso é conversa. Claro que se a pessoa que não é cristão quiser perseguir a igreja, ele tem mais condições de perseguir a igreja. Mas Deus não permite se não for da sua vontade, os cristãos não conseguem entender e ficam atrás desse pastor político Marco Feliciano, Abílio Santana, Hidecaso Takayama. Aí vem outras igrejas que me fugiu agora, que são tantas, aquelas outras duas igrejas, aqueles outros deputados políticos lá de igrejas novas de fundação agora, que não vem na minha mente mesmo, meus irmãos, são muitos que estão envolvidos com a PF, estão envolvidos com tudo. Pastorada, tudo de outras igrejas, tem deputado da Universal, tem deputado da Graça, tem deputado de igrejas novas de formação, é deputado daqui, deputado lá é Magno Malta, é Laurete, é Mara Lima, é todo mundo, e isso não melhorou em nada para nós, ao contrário. A igreja foi destruída em Brasília, máquinas enfiadas derrubando a igreja. Bom, mas voltando ao meu assunto aqui, senão eu vou sair fora, meus irmãos. A igreja Assembleia de Deus Madureira tem como fundador o Manuel Ferreira, esse senhor aí que eu lhe falei, que eu estou lhes falando agora através da minha fala, que foi deputado em Brasília, que teve suas igrejas destruídas lá. Esse Manuel Ferreira também, ele foi envolvido com o reverendo Moon da Coreia do Norte, da Igreja da Unificação Coreana. Ele apareceu em vídeos na internet, em um encontro de casamento, onde essa igreja cheia de heresia, que eu já falei num vídeo meu, que vocês precisam ouvir mais vídeos do canal, essa igreja da Unificação, eu tenho um vídeo gravado dela como seita herética, onde eu falo muitas coisas sobre essa igreja. E o Manuel Ferreira foi lá na Coreia do Norte, se uniu a essa igreja cheia de heresia, de paganismo, né, que tem o líder deles como o próprio Deus, e se envolveu lá e falou nos microfones do encontro geral de casais, onde eles fazem casamentos heréticos, todos eles de véu, de branco, vocês vão perceber lá nos vídeos, e o Manuel Ferreira, como cidadão político aqui do Brasil, representando a nação brasileira, falou no evento, no encontro da Igreja da Unificação do Reverendo Moon, que esse Moon na Igreja da Unificação, ele é o próprio Cristo. Então vocês entendam uma coisa, para mim o Manuel Ferreira perdeu todo o sentido e o respeito. Eu não tenho respeito pela pessoa dele como líder evangélico na nação brasileira. E o Samuel Ferreira, que quer ser o grande pregador dos Gideões, pregou vários anos, porque os Gideões é outro ninho de promover pregadores corruptos, bandidos, drogados, adúlteros, e pregadores charlatão, curandor, mentirosos, de testemunhos mentirosos, já provados e duvidosos, de promover pessoas que vivem só atrás do vil metal, passa por aquela vitrine e depois sai por aí explorando as igrejas. E esse Samuel Ferreira também pregou direto lá. Bom, a igreja Madureira, antes que eu me esqueça, então o Samuel Ferreira é o filho do Manuel, né, do Manuel Ferreira, que hoje é o que comanda a igreja sede da Assembleia de Deus Madureira no Brás, que na verdade deriva o seu nome de Madureira, porque ela foi fundada pelo Paulo Leivas Macalão, no bairro Madureira, no Rio de Janeiro. Então por isso ficou conhecida mundialmente como Assembleia de Deus Madureira. E a Assembleia de Deus Madureira hoje, a maior igreja, o maior trabalho, está na mão do Manuel Neto, porque ele naquela época pegou das mãos do Leivas Macalão e foi tocando o trabalho. Agora o Samuel Ferreira domina no Brás e vai deixar para o Manuelzinho Neto, que é o terceiro da família, porque aquilo ali é um nepotismo, que nem tem na Assembleia, na Deus é Amor, na Madureira, tudo que é igreja. Não sou contra a igreja, jamais vou sair da igreja, mas sou contra nepotismo. Nepotismo, o que é isso, pastor Levi, no original? Ministério de pai para filho, como no sacerdócio antigo araônico. Bom, sou contra filho de pastor ser pastor? Não. Se ele tem ministério, não. Mas sou contra o que fazem hoje na igreja. Ninguém chega. Um pastor, um homem de Deus, não chega mais ao pastorado nem à vice-presidência. Quem chega sempre é os filhos dos pastores. Filho de pastor não sabe, nunca soube a necessidade da falta de um tênis, de um sapato, de uma gravata. Sempre teve coleções de terno, coleções de calçado, sempre os de marca mais caro, sempre comeu a melhor comida, sempre teve o melhor tratamento dentário. O senhor é contra isso? Olha, de certa forma, se for de uma forma corrupta, eu sou sim. Então não é que nem os membros da igreja, que os pastores que lutam, tem necessidade de tudo para um dia chegar ao pastorado. Hoje nem chega mais porque eles não deixam chegar.
Mas voltando ao meu assunto, a minha fala, que tem muita verdade de Deus aqui nesse vídeo para vocês. Bom, essa trinca de Manuel ali, o Manuel Ferreira, que é o velho, o ancião presidente hoje, o Samuel Ferreira, o filho dele, e o Manuel Neto, que é o pai, eles vão dominar a Madureira pro resto da vida. Bom, voltando ao assunto. Ele é um dos homens mais influentes dentro da Madureira porque pegou das mãos do Paulo Leivas Macalão o trabalho da Madureira, o Manuel Ferreira. Ele é antigo, ele é da época do Macalão. Agora eu quero dizer para vocês o seguinte, a Madureira pode até ter começado bem, que para mim não começou bem. Por que não começou bem? A Madureira para mim não começou bem porque é uma divisão da Assembleia de Deus. Esses pastores aí hoje, que estão no poder há 50 anos, 40 anos, eles falam de todo mundo que abre uma igreja. Eu já disse aqui no canal que eu sou contra a abertura de igreja, se é para ser mais uma Deus é Amor, se é para ser mais uma assembleia, se é para ser mais uma outra igreja. Fazer as mesmas práticas, tirar as mesmas ofertas, fazer as mesmas enrolações, as mesmas campanhas, as mesmas ofertas reveladas, os mesmos dízimo do dízimo, os mesmos tridízimos, as mesmas falácias, enrolações de conversa. Pregar as mesmas mentiras, defender os mesmos divórcios, defender a mesma pornografia que essas igrejas vivem hoje. Não precisa de uma outra, já tem demais. Mas não sou contra a abertura de uma igreja para pregar a verdade, restaurar o verdadeiro evangelho. Colocar o verdadeiro evangelho. Como é que vai restaurar o verdadeiro evangelho? É tirar tudo isso que não presta e pregar e cantar. Fazer um culto decente, calmo, tranquilo. Porque tudo isso que tem a questão dizendo que é o Espírito Santo, que são usados por Deus, que é Deus, que nós somos teólogos, que nós temos ciúme de quem é usado. A gente sabe que é ser usado por Deus. Isso não é ser usado por Deus, isso é mentira, é enrolação, é engano. É tudo mentiroso que essa gente faz hoje em dia dentro do Evangelho. Bom, para restaurar tem que voltar sim. Então se é para ter mais uma igreja Deus é Amor primitiva ou renovada, para ter mais uma Assembleia de Deus Ministério Restauração, isso é conversa fiada, para ter os mesmos divórcios, para ter as mesmas separações, para ter uma confusão doutrinária, meu irmão, se não é para voltar à raiz, e se é para voltar à raiz, não precisa ter uma Assembleia de Deus Restauração, uma igreja de Deus é Amor renovada ou primitiva, ou uma batista ou uma presbiteriana renovada. Não precisa, vocês esquecem essas igrejas, deixam elas seguir trabalhando na linha de raciocínio deles e começa algo novo, sem nada dessa gente. Aí eu estou de acordo, e eu sei que quem é de Deus está de acordo com o que eu estou falando. Bom, voltando ao assunto, essa Madureira, na minha visão, foi uma divisão. Escuta o que eu vou dizer, que nesse vídeo eu vou rasgar o verbo. Por volta de 1950, tudo que abriu naquela época, 60 foi divisão. Divisão, porque esses pastores que abriram naquela época, hoje diz que os irmãos que estão abrindo uma igreja hoje é divisão. Na época deles não era. Na época deles não era divisão, eles tinham uma visão nova, porque precisava ser a única igreja restaurada, como a Deus é Amor, o Davi Miranda dizia isso, como o Manuel Melo da Batista, o Manuel Melo, meu Deus, me esqueci, o missionário Melo, é Manuel Melo, se não me falha a memória, da O Brasil para Cristo, dizia. Todos eles tinham a visão que era a única igreja, mas então se a deles era a única, o que aconteceria com as outras? Todas nessa mesma linha de raciocínio, que precisava fazer algo novo, porque o que estava velho estava estragado. Eu digo para vocês, em 1950, a Assembleia de Deus não estava velha, ela era uma igreja nova. A Assembleia de Deus, em 1950, tinha 40 anos de fundação, tinha menos tempo de vida do que a Deus é Amor hoje. Menos tempo de vida do que qualquer outra igreja hoje, Brasil para Cristo, Deus é Amor e tantas outras. Então entenda uma coisa, eles dividiram também. Se eles têm a visão de que todo mundo sai da Deus é Amor, como o missionário dizia, quem saía ia morrer, quem saía era um divisor, e nos cultos de ser ele fazia aquela oração do pecado revelado e dizia que quem tivesse em pecado ia morrer, se não confessasse ia morrer em 90 dias, ou se saísse da igreja do amor ia morrer porque Deus ia matar, porque era a única igreja. Isso é tudo mentira de homem. Ah, mas ele era um homem de Deus. Ele poderia até ser um homem de Deus, mas nesse ponto ele estava mentindo e massacrando o povo de Deus. E eu sou contra essas coisas. Não interessa que é Davi Miranda, que é Papa, João Paulo II, que é o Papa, não interessa, irmãos. O que é errado é errado. Bom, voltando ao assunto. A Madureira foi uma divisão, sim, porque a Assembleia de Deus estava 100% dentro da doutrina em 1950, quando o Paulo Leivas Macalão abandonou a igreja Assembleia de Deus. Então o Paulo Leivas Macalão foi um camarada inteligente na época, que se achou no direito de sair da Assembleia de Deus alegando qualquer coisa. E por que ele estava errado? Porque depois que ele saiu, essa Madureira aí se transformou, meus irmãos, numa das piores igrejas em relação à Assembleia de Deus. É mais mundana, mais liberal, e sempre foi,
que é a Assembleia de Deus. E por que o Leivas Macalão saiu? Porque ele era um camarada inteligente, ele era do exército, ele era um grande escritor, um homem dotado de um conhecimento tremendo, tinha um dom tremendo, né? Era um homem inteligente, poeta, escritor, cantor, pastor, e tinha muitas qualificações, então ele se sentiu no direito de sair e de trocar de igreja. Agora entenda uma coisa, meus irmãos, que eu quero dizer para vocês. O meu cachorro está me atribulando hoje, vocês tenham paciência comigo que eu não vou parar o vídeo. Eu ia parar para regravar, mas o vídeo está ficando muito bom, eu vou ficar com o barulho dele, vocês me perdoem. Tá certo? Então, meus irmãos, ele era uma pessoa... praticamente a harpa cristã, para vocês que não sabem, ou para vocês que sabem, para nós refletir, a harpa cristã, eu acho que tem mais de 350 hinos escritos pelo Paulo Leivas Macalão. Então ele era um tremendo de um cantor, de um escritor. E essa qualidade dele ninguém tira. Isso aí para mim é indispensável no que diz no quesito louvor. Esse homem ele escreveu um rio de hinos extraordinário que só pode ter vindo do céu. Mas como pastor, talvez ele se exaltou pelas condições e os dons que Deus tinha dado para ele, e ele sentiu no direito. Eu sei que muita gente vai me malhar, vai me dizer que eu não conheço a história e tal, fala o que quiser. Mas assim, ele abriu essa igreja Madureira, se desvinculou da Assembleia de Deus, Daniel Bergo Narvin. Não havia necessidade, ele podia continuar usando esse talento e essa vida em prol do Evangelho dentro da Assembleia de Deus. Porque cada um alega uma razão, vocês entendem? Vocês vão dizer, mas também o Daniel Berg e o Gunnar que saíram da Batista. Claro que saíram da Batista, mas eles tinham que vir para cá. Eles tinham que fazer alguma coisa aqui, não estou defendendo eles. Naquela época havia uma necessidade muito grande a nível de Brasil. Não sei se a Batista estava aqui já fazendo 100% o que precisava fazer, obviamente que já estava aqui, os missionários batistas são os mais antigos. Mas, enfim. Então, nunca foi errado abrir um trabalho. O que é errado é você dizer que os outros que estão abrindo um trabalho é divisor. Divisor a gente percebe quando ele está dividindo. Quando um trabalho é aberto, a gente sabe como é que é a necessidade. Então, não havia necessidade, no meu ponto de vista, do Paulo Macalão sair da Assembleia de Deus. De forma alguma. É uma coisa mais por poder, cadeira, liderar um grupo. Essas pessoas, em 1950, eles descobriram, mas não foi só o Macalão, descobriram que pastorear, e eles eram inteligentes naquela época, nós estávamos muito retrógrados, muito antigos, nós não pensamos, ainda hoje nós não pensávamos com inteligência, mas esses homens sempre foram muito inteligentes, muito sábios. Então esses homens naquela época já viram que eles poderiam se tornar ricos, poderosos no Evangelho, que eles poderiam se tornar muito influentes. Foi o caso do Manuel Melo, do missionário Davi Miranda, do Edir Macedo, do Valdomiro Santiago, do bispo da Renascer, que agora não me veio o nome, me esqueci, irmãos, é muito nome da minha cabeça. Desses pastores todos, desses bispos todos. Vocês entendem? Então eles perceberam naquela época que isso era importante. Por isso que hoje, um pastor sai da Assembleia de Deus e abre um grande trabalho, ele tem palanque e altar para pregar todo dia para multidões, vocês entendem? Então, às vezes, ele sai sim por ganância, poder, cadeira e dinheiro. Tem pessoas que saem e abrem um trabalho por direção sábia de Deus. Mas tem muitos irmãos que, vocês me perdoem, é sim o interesse de ser poderoso. E aí eles vão pregar para os outros que os outros são rebeldes. Só que eles não eram. Isso que eu acho engraçado, irmãos. Entendeu? Então, vocês entendam uma coisa. O missionário Davi Miranda, o missionário Manuel Melo e tantos outros, alguns pastores que saíram agora da Assembleia de Deus e abriram o trabalho também, eles dizem que quem abre um trabalho, esse pessoal da Madureira, é rebelde. E que as pessoas não podiam visitar outra igreja, não podia, e nenhum obreiro podia se desvincular deles e abrir um trabalho. E quando eles abriram, o que eles eram? Eles eram rebeldes? O que eles eram? Então existe muita discrepância e o povo de hoje em dia, os evangelhos de hoje, parece que estão menos inteligentes que os evangelhos de 1950. Entenda uma coisa, irmãos. Quando alguém diz que você vai morrer porque você saiu de tal igreja, que você não confessar o seu pecado, naquele dia na frente de todo mundo você vai morrer, que em 3 meses vai te matar, e todas essas acusações que todos os pastores fazem, que o Agenor Duque amaldiçoa as pessoas. Se eu sou homem de Deus, entre mim e Deus, entre eu e você vai morrer, você vai ser amaldiçoado. Que nesse negócio, isso aí é tudo, isso é tudo macumba, tudo palavras pejorativas, é tudo raiva desses homens, vomitando as suas raivas.
né? Agenor Duque xingando todo mundo, amaldiçoando todo mundo, o missionário brigando com o Manuel Melo, o Melo brigando com o missionário. Aquilo era uma retaliação naqueles programas de rádio. O pastor Ademar Alves Lacerda humilhando a igreja nos programas radiofônicos da Marumbi no horário da 1 em Curitiba. Quem sabe, escutor sabe, só quem é bobo para não saber. Fazia uma trinquinha com os pastores dele, com o Anjo Fernando, com o outro, e ficava falando mal da Assembleia, Deus é Amor, e brigando os outros. Isso aí é tudo obra da carne, isso aí. E continua essa aí, o Valdomiro brigando com o Bispo Macedo brigando com o Valdomiro, essas conversas aí, o Farad, que esse cara tudo roubando, e deputado em Brasília, tudo, isso é tudo, meu irmão, isso é tudo obra do diabo. Os verdadeiros pastores não ficam em combate. Aí você percebe o Augusto Nicodemo combatendo o Wellington Bezerra da Costa e o pessoal do CAPED, da Assembleia de Deus, por causa da doutrina do livre-arbítrio e da doutrina da predestinação, e eles ficam preocupados em vender seus livros, seus cachês. Hoje em dia há uma preocupação muito grande, irmão. Tem gente que nem segue doutrina por amor à doutrina. Eu cansei na Deus é Amor, eu conheci vários presbíteros que seguiam a doutrina por causa do salário que ganhavam. Não é porque amavam a doutrina. Deus conhece o teu coração e o meu. Deus sabe quem segue doutrina verdadeiramente porque ama a doutrina. Deus sabe quem está abrindo uma igreja, qual é o motivo, qual é a intuição e a ambição daquela pessoa que está abrindo uma igreja, o que ele tem em mente quando ele está abrindo um novo trabalho. Deus sabe de tudo, irmão. No dia de Cristo, ninguém vai conseguir ficar na frente dele querendo enganar, porque hoje os homens é fácil de enganar, mas no dia de Deus vai ficar tudo patente. Deus conhece o teu coração, você que fala de doutrina, você que prega doutrina do corpo, doutrina interna, doutrina externa. Deus sabe por que você está fazendo isso, se é por amor à salvação, se é por amor às pessoas, se é por interesse, para galgar fama, ficar poderoso. Eu até estava dizendo para minha esposa ontem ainda, as igrejas daqui a pouco, porque a igreja é assim, se o povo quer ficar liberal, eles liberam, porque os pastores estão preocupados com o seu dinheiro, com o seu salário, com a sua posição. Eles não estão defendendo a sã doutrina por amor à salvação da alma e para ir para o céu. Daqui a pouco, se todos os membros a nível de Brasil se revoltar com o liberalismo e querer que volte para a sã doutrina, vai ter pastor até que vai defender a unha de ferro e vai fazer voltar. Mas vai fazer voltar não porque ama a doutrina. Não sei se você está entendendo. Eu sou um pensador, Deus tem iluminado a minha mente. Não vai fazer voltar porque ama. Tem alguns que sim, mas nem todos. O pastor, a maioria é assim, ó. Eu faço o que o povo quer fazer. Eu sigo e vou fazer o que o povo quer fazer, porque o povo me dá o dinheiro, o povo me sustenta. Então é mais ou menos uma política. E Deus conhece o coração de cada pastor, porque naquele dia Deus vai julgar os pastores e vai separar as ovelhas dos bodes. Aleluia! Naquele dia vai ser o dia do Senhor, o grande e terrível dia do Senhor. Não vai ter para ninguém naquele dia, meus irmãos. Hoje você me xinga, hoje você diz que você vem aqui no YouTube, eu estou pregando a maior revelação bíblica para vocês, você vem e comenta, xinga o pastor Levi, humilha ele, diz que ele não sabe nada, mas naquele dia, Deus conhece nossos corações. Deus sabe esquadrinhar a nossa vida. Ele sabe verdadeiramente o que nós temos na nossa mente, no nosso coração. O salmista disse, antes que eu abra minha boca e antes que uma palavra se projete ou nasça, vai nascer na minha mente, no meu coração, tu já sabes, Senhor, o que eu iria dizer antes de eu formular uma palavra, porque tu és o Senhor. Então, com Deus não tem, irmão. É melhor, se você é fraco, diga para Deus que você é fraco. Não tenta cambiar e negociar e empurrar para frente com o peito e com a barriga. Com Deus não tem. Eu sempre gostei de me humilhar, por isso que eu já estou aqui dizendo, Senhor, não adianta eu chegar na tua presença, aleluia, não adianta eu chegar na tua presença se eu não chegar ciente das minhas misérias, dos meus fracassos, dos meus pecados. Eu sou um fraco pecador. Por que que as pessoas não reconhecem? Por que que os crentes são insistentes, teimosos, contumaz em suas atitudes e não reconhecem que diante de Deus é preciso se chegar com simplicidade, com humildade, estando certo ou errado? Para Deus não interessa, Deus é Senhor. Então houve sim divisão. E para mim voltar a recapitular o meu assunto, o Paulo Leivas Macalão naquela época não precisava abrir uma igreja. Essa igreja que se abriu na pessoa do Paulo Leivas Macalão, ela é uma igreja 100%, eu vou falar porque eu sei e eu tenho vivido aqui a nível de Rio Grande do Sul, de Brasil e tudo. Ela abriu o liberalismo muito antes da Assembleia de Deus. E alguém disse, não, aqui na minha cidade a Madureira, não. A Madureira, a nível geral, é uma igreja que ela é mais liberal que a Assembleia de Deus.
Por exemplo, o pastor Abílio Santana é Madureira. É um homem que passou por vários problemas de divórcio, complicação, um homem que não tem um testemunho bom a nível de Brasil. Ele xinga todo mundo, ele bate todo mundo. Eu queria ver se o Abílio quiser me xingar, que ele me xingue. Porque eu conheço o Abílio Santana, um dos maiores amigos do Abílio Santana, eu conheço, que é o finado pastor Luiz Antônio Rodrigues da Luz. Pregava nos Gideões com ele, foi meu pastor 10 anos. Então, eu sei muita coisa do Abílio Santana, eu sei muita coisa de muitos pastores, mas eu não falo porque no YouTube a gente tem coisas que a gente tem que maneirar, porque vai para processo. E se a gente ir para processo com um cara desse, um miserável desse, desviado da doutrina e da palavra, é deputado, tem dinheiro, tem fórum privilegiado, tem um monte de coisa. E a gente vai ter que, pela verdade, pegar um advogado do Estado. Porque não temos dinheiro para gastar com advogado. Então temos dinheiro no YouTube. Fala da Genoduc, tem um vídeo gravado dele. A Genoduc, para mim, é a maior piada que o Brasil pode ter tido. E ainda se unir com o Feliciano. Mas você quer que eu faça o quê? Eu já tenho falado muita coisa com muita educação e tenho esclarecido muitos meus irmãos aqui no YouTube. Então vocês sejam inteligentes quando vocês ouvirem os nossos vídeos. Que muitas das coisas podia abrir o leque de todos os assuntos que nós falamos aí e rebentar falando, porque a gente conhece, sabe um pouco de tudo dessas pessoas. Mas tem coisa que tem que dar uma vigiada. Então, o pastor Abílio da Madureira, o Napoleão Falcão separado. Napoleão Falcão é outra piada. Ele ficou um tempão afastado do evangelho, porque na época ele separou uns 20, 25 anos atrás da primeira mulher. Ele, a nível de Brasil, ainda não estava, assim, a igreja não concordava, não assimilava muito com esse negócio de divórcio. Hoje as igrejas estão ficando uma verdadeira bagunça. Então naquela época ele meio que se escondeu, se isolou. Mas como a igreja ficou liberal e sem vergonha, nos últimos dias, não estou dizendo 100% da igreja, mas uns 70% da igreja se tornou uma igreja sem vergonha. Uma igreja que compactua e concorda com o pecado. E defende esse tipo de gente e maleia os que são fiel. Essa é a realidade. Não vou fazer rodeio para falar. Então Napoleão sumiu e depois ele voltou aí há uns 10 anos para cá. Ele começou a pregar de novo em tudo que é a igreja do Brasil. Os pastores levam, pagam altíssimos cachê. É um dos pregadores que mais roda o Brasil. Né? Prega nos Gideões. Divorciado, casado de novo com uma mulher bem bonita. Esses pastores da Assembleia de Deus, a maioria quando ficam velhos, eles não sei o que fazem da mulher deles. Se eles ficam viúvos, eles não dão testemunho. Em vez de pegar uma mulher de média idade ou uma mulher da idade deles, eles pegam uma menininha nova, gosta de novinha. Quem é que não gosta de novinha? Né? Qual é o homem que estando na carne não vai gostar de uma novinha? Mas nós que somos cristãos somos diferentes, nós temos que vencer as nossas fraquezas. Bom, casou de novo, vai por tudo aí. Estava assistindo uma mensagem dele aqui em Campo Bom, conheço muito bem ele. Vou denunciar porque me quer denunciar. Napoleão Falcão, você não tem condições de denunciar ninguém. Você tem que denunciar o seu pecado de divórcio. Quem é você para denunciar? E nos dias você vai denunciar. Porque hoje em dia, para essa igreja mundana, divórcio não é mais pecado. Mas vou dizer para você, divórcio é um dos maiores pecados que um pastor e que uma igreja pode cometer. Um dos maiores. Um dos maiores. Então você não tem que denunciar ninguém. Você tem que denunciar os teus pecados e a tua fraqueza. E deixar de ser um velho esperto. E ainda se coloca no lugar de denunciar de que é o cara. Aquela época você gritar e pular e saltar e flutuar, aquilo acabou. Você sempre foi desse lado do mistério. Entendeu? Aquilo acabou. Hoje você se gritar vai ser na carne. Eu estava num culto em Campo Bom que o Napoleão Falcão estava pregando, que ele deixou o povo 25 minutos abanando as mãos assim. Olha, irmãos, fica aí para Deus. Aí. Ficou aquilo, não pregou mais, não fez nada. Então, eu vou dizer para vocês uma coisa, meus irmãos. Eu sei muita coisa, vivi muita coisa para falar, mas tem coisas que nós temos que nos preservar e nos reservar o direito de ficar calado. Então, não venha dizer para mim que eu falo mal disso, que eu não sei falar do Brasil para Cristo, que eu não sei falar dessa. Todas elas eu conheço. Na teologia e na experiência, muitas delas vividas. Claro que as que eu mais conheço é a Assembleia de Deus e a Deus é Amor, e uma outra que eu passei por dentro dela aí uns 3, 4 anos. Mas a gente conhece todas as igrejas, porque eu estudei a história da igreja na teologia. Eu sei a origem da igreja, eu sei o que as igrejas estão fazendo e para onde elas estão se dirigindo pela história, pela teologia e pela experiência do Espírito Santo de Deus na vida. Então, essa Madureira é cheia de pastores divorciados. A maioria dos pastores da Madureira são divorciados. A Madureira é uma igreja que apoia muito o divórcio em massa. Então, isso para mim não é uma coisa assim que
que me fascina, irmãos. Eu principalmente não apoio esse tipo de atitude, tá certo? Então, falando sobre o Paulo Leivas Macalão e as suas qualidades, o que eu acho que está errado e a forma que eu vejo essa igreja Assembleia de Deus Madureira, que nasceu no bairro Madureira, no Rio de Janeiro, e hoje está se estendeu para o Brasil todo, e que tem uma das maiores igrejas madureiras no Brás, dirigida pelo Samuel Ferreira e Manuel Neto. Bom, só para nós concluir agora, para o vídeo não ficar muito longo, vamos deixar alguma coisa para os irmãos. A Assembleia de Deus Madureira, ela foi fundada pelo pastor Paulo Leivas Macalão. Esse Paulo Leivas Macalão de Santana do Livramento, nascido no dia 17 de setembro de 1903, ele migrou para o Rio de Janeiro em 26 de agosto de 1982. É um camarada muito esperto, porque daqui de Santana do Livramento ele vai para o Rio de Janeiro numa visão, porque todos os pastores, irmão, desde o Edir Macedo até o pastor mais antigo aí dentro nesse raio de um século, todos eles se centralizaram em São Paulo e no Rio. Você pode cuidar que a grande maioria do Rio, Silas Malafaia, Edir Macedo, a maioria dessas pessoas se centralizaram no Brás e no Rio. Fundador da Congregação Cristã, o Franciscon, todos eles São Paulo e Rio. Tudo nasceu por ali porque esses caras têm a visão de dinheiro, de pessoas, então... mas o irmão disse que todos esses homens, algum deles pode até ter começado bem, algum deles pode até ter tido uma ideia boa, algum deles, entre eles, pode até ter sido um homem de Deus, mas a gente tem que cuidar, Paulo falou. O que importa não é o começo, é o fim. Nós temos que começar bem e acabar bem. Os crentes, a grande maioria, começaram bem, mas acabaram mal. É o caso dos cantores, começam na doutrina e acabam fora da doutrina. Então, não adianta você ter um bom começo, uma boa arrancada e você não saber se conduzir até o final. Quando Paulo escreve sobre a carreira, o bom corredor, não adianta chegar no meio da corrida e começar a dar rasteira, derrubar os outros. Não adianta querer chegar primeiro, não adianta subir no pódio e pegar o troféu se você correu a carreira de uma forma errada. Você tem que começar bem e chegar bem. Quando Deus fala com Daniel, Deus diz para o profeta Daniel, Daniel, tu, porém, vai até o fim. Não adianta fazer um início, fazer uma arrancada boa e no meio da carreira se acabar caindo ou prostrado. Você tem que começar e ir até o fim. Então por que eu deixo meu conselho de perseverança, de consistência e de sabedoria? Corra devagar, corra bem e corra sempre. Seja constante, perseverante. O que você comece, você acabe, porque de nada adianta você começar e não acabar. Bom, em 1982 ele migrou para o Rio de Janeiro. Em 26 de agosto de 1982. Foi um compositor e pastor evangélico brasileiro. Macalão fundou o Ministério de Madureira, um importante movimento da Assembleia de Deus no Brasil, você está entendendo? E foi o maior compositor de hinos da harpa cristã, que não falei para vocês, chega uma quantia elevadíssima de louvores que ele escreveu da harpa cristã. Nascido em Santana do Livramento, Macalão migrou cedo para a cidade do Rio de Janeiro com sua família. Tornou-se evangélico aos 18 anos, estabeleceu amizade com o pastor sueco Gunnar Wingre, pioneiro da Assembleia de Deus no Brasil, e foi consagrado por Wingre e pelo também sueco Levi Petrus. Aí está o meu tocaio Levi Petrus, ao cargo de pastor em 17 de agosto de 1930. Paulo Leivas Macalão construiu a primeira igreja da Assembleia de Deus no sudeste do Brasil, no bairro carioca de Bangu, em 1º de janeiro de 1933. Você viu como a origem dele é antiga? Por isso que eu digo para vocês que não haveria necessidade alguma de cometer tal atitude. Mas amém. Vamos à frente. Transferiu a sede da igreja para Madureira em 1929, no que seria a origem do Ministério de Madureira. Daí nasce Madureira, que muitas pessoas não conseguem entender. O segundo maior ramo das Assembleias de Deus no Brasil. O segundo maior ramo. Vocês estão entendendo? Em seu ministério, Macalão foi marcado pelo ímpeto de erigir novos templos em todas as regiões da cidade do Rio de Janeiro, no interior do estado e em outros estados do país. Macalão participou também da transmissão do primeiro programa de rádio do evangelismo brasileiro, Voz das Assembleias de Deus, que é um programa que tem na Assembleia de Deus até os dias de hoje. Por isso que eu digo que o Macalão é um divisor da Assembleia de Deus, com toda certeza. Em 1955, esse primeiro programa.
e fundou o jornal O Semeador, jornal antigo da igreja. Ele foi conselheiro da Sociedade Bíblica do Brasil e da Casa Publicadora das Assembleias de Deus, que hoje faz o CAPED em todos os estados do Brasil. Ele notabilizou-se também por ser o autor do maior número de hinos da harpa cristã. Macalão adaptou muitos hinos da igreja nórdica trazidos aos brasileiros pelo Samuel Nystrom, outro grande nome do Evangelho da Assembleia de Deus. Também traduziu vários hinos do italiano do Inário Salmi and Spirituali, da congregação cristã. Ó, irmãos, muitos hinos que está lá no Inário da congregação cristã têm origem aí, ó, na pessoa do Samuel Nystrom e do Macalão. Porque tem gente que canta, ela teima de esquedeiros. A congregação cristã ela tem um pecado terrível, que ela pegou todo o inário da igreja e modificou partes e colocou direitos autorais deles. Você pode ir a fundo que eu estou te falando a verdade. E na verdade não é deles aqueles louvores. Vocês entenderam? A grande maioria dos louvores da congregação cristã está nascente aqui, a origem aqui. Outra coisa, a congregação cristã, quando começou, não era CCB, era outro nome. Era a Igreja Congregacional, se não me falha a memória, me esqueci agora, não me vem à mente. E a congregação cristã sempre quis ser uma Assembleia de Deus, mas ela se perdeu no tempo e virou uma heresia só. Hoje é uma seita herética, vocês querendo ou não, é uma seita herética, vocês entendem? Começou bem, mas acabou mal. E sempre, desde a nascente do Franciscon, migrando para a Argentina, da Argentina para o Brás, em São Paulo, sempre discutindo e brigando com a Assembleia de Deus, como a Deus é Amor brigava com o Brasil para Cristo, o missionário Melo e o missionário Davi Miranda. Assim era o Franciscon com os líderes da Assembleia de Deus. Briga e mais briga. Sempre. Um combate. Certo? Para ver qual é o que seria melhor. Voltando aqui para nós concluir, meus irmãos. Bom, adaptou muitos hinos da igreja nórdica trazidos aos brasileiros pelo pastor Samuel Nystrom. Também traduziu vários hinos do italiano, do Inário, como já comentei com os irmãos, Salmi and Spirituali, da congregação cristã no Brasil, que também o mesmo era usado pela Assembleia de Deus na Itália. Porque o Franciscon sai da Itália com a mente de Assembleia de Deus, vai para a Argentina, e da Argentina ele vem para o Brás com mente de Assembleia de Deus. Mas ali se transforma numa CCB. Ela vai tendo mudanças. Eu acho que em 1940, 1950 que começou a introduzir todo esse tipo de heresia dentro da congregação cristã. Vamos à frente para nós concluir, meus irmãos. Bom, meus irmãos, por essa razão ele também é conhecido pelas iniciais que subscreve seus hinos na harpa cristã. Ó, lá no cantinho da harpa, é uma curiosidade sua porque era minha quando era menino e eu me criei dentro da igreja. A minha mãe praticamente morreu na igreja, nunca saiu da igreja, toda a sua vida cantando coral da Assembleia de Deus. Então você vai encontrar lá PLM, lá embaixo no cantinho da harpa, entre parênteses, aquilo lá é Paulo Leivas Macalão. Aí você faz um exame hoje na tua harpa cristã e na sua casa, que você vai encontrar no mínimo de 300 a 400 hinos dele. E a harpa cristã hoje tem 500 e poucos hinos, não estou muito bem atualizado com ela. A grande maioria esmagadora é do Paulo Leivas Macalão. Aí você vai dizer, mas então o homem de Deus, irmão, não é porque escreveu tudo, não é porque pregou tudo, não é porque revelou tudo, não é porque salta, grita e sopra fogo da boca que é homem de Deus. Ou que nunca foi homem de Deus. Eu acabei de dizer, a gente tem que se conduzir e saber como está correndo a carreira. Tá certo? Então você vai encontrar o PLM, apreciador e estudioso de música. Macalão era violonista. Paulo Leivas Macalão casou-se com Zélia Brito Macalão a 17 de janeiro de 1934. Teve como filho o único Paulo Brito Leivas Macalão e faleceu em 26 de agosto de 1982, bem recente, quando eu estava estudando meus primeiros anos do meu primário. E dos 640 hinos da harpa cristã, ele escreveu, agora vamos atualizar, 469 hinos. Tinha uma revelação no campo do louvor excepcional. Era óbvio que era um violonista, um homem que escreveu 469 hinos da harpa cristã, só poderia ser um músico articuladíssimo. Nunca mais apareceu um homem que nem o Macalão na história do Evangelho.
Eu digo a nível de Deus é Amor, Assembleia de Deus, qualquer igreja. Eu acho que a nível do Macalão, só aqueles antigos da Presbiteriana da Batista que escreveram o Cantor Cristão também. Então ficou uma marca registrada, uma marca, como um dos maiores músicos. Talvez não apareça mais um outro que escreva tais hinos como ele escreveu. E você sabe que os hinos da harpa e os hinos do Cantor Cristão são as maiores poesias e as maiores melodias. Por quê? Porque foram escritos em momentos de tribulação por pessoas que sentiam e viam o que as pessoas passavam de tribulação. Na era boa da igreja, no silêncio, ali onde eles escreviam aquilo que Deus 100% revelava. Tá certo, meus irmãos? Ficou aí meu vídeo para todos vocês, o que eu penso da Igreja Madureira, o que eu penso do pastor Paulo Leivas Macalão em memória. E, meu irmão, ele não fala mais dos pastores, que eles morreram, o missionário morreu, o Macalão morreu, o Gunnar Wingre morreu, o Daniel Berg morreu, eu também vou morrer um dia. Eu também vou morrer. Vocês que são pastores, pequenos ou grandes, vocês vão morrer. O que importa é quando nós morrer, que nós deixamos uma história boa. Cuidado, irmãos, com o que vocês estão escrevendo em vida. Cuidado com o que nós estamos escrevendo. Eu estou escrevendo uma história não de sucesso. Minha história de sucesso foi bem curta na igreja, no evangelho, mas estou escrevendo uma história desde a minha conversão de peleia pela santidade e a doutrina. Eu quero morrer escrevendo essa história. Eu não quero mudar no meio do caminho de forma alguma. Então, eu também vou morrer. E o que eu vou deixar? O que importa é o que você deixou, que você vai deixar. Cuidado. Porque o que nós fizemos hoje, nós podemos pagar mesmo depois de morto dentro da nossa família. Então, cuidado, irmão. Não acuse, ensine, combata as aberrações, não se coloque como aquele que nunca falhou e que nunca vai falhar. Cuidado. Entendeu? Porque muitos se colocaram nesse lugar e hoje a família, hoje as pessoas que estavam ao redor dessas pessoas hoje fazem a maior bagunça e destruição no sentido daquilo que os homens de Deus defendiam. Tá certo? Então não seja muito 100% o único que é dono da verdade. Não. Não faça isso. Não diga que a tua igreja é a única que vai para o céu. Não diga que só tem salvação na sua igreja, que só tem cura na sua igreja, porque depois você pode pagar com as palavras. Tá certo? Seja humilde até no pastorado de uma igreja, na liderança de uma igreja. Seja humilde onde você estiver. Tá certo? Falou com vocês o pastor Levi Longaray. Faltou muita coisa, porque a gente vai falando e às vezes entra no outro campo. Muitas coisas que estavam na mente da gente, a gente acaba não recapitulando. Mas eu acredito que vocês conseguiram entender uma parte boa do ministério da Madureira e do Paulo Leivas Macalão. Eu acho que eu me lembrei de um dos inscritos que me pediu, olha, me insistiu 3 vezes para mim gravar esse vídeo. Eu não sei muito bem o nome lá, mas é Trump. No inscrito que nós temos no nosso canal, Trump nos pediu e nos insistiu, está aí. Que Deus abençoe não só o irmão, mas todos aqueles que vão usufruir e aproveitar esse vídeo. Compartilhe, divulgue, assista todo o vídeo, deixe o like, acione o sino da notificação e não esqueça, em Cristo jamais seremos enganados, em Cristo jamais seremos confundidos. Até o próximo vídeo, meus irmãos, querendo Deus, a paz do Senhor.